Louvado seja o nome de Jesus por mais uma noite, onde louvamos e exaltamos o seu santo nome. Meus amados irmãos, eu peço que vocês abram vossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Aleluia. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 1. Você que está nos ouvindo, seja pelo Facebook, o rádio, que nesse momento você possa se concentrar na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem para você nessa noite, que você possa se desligar de todas as coisas que tiram a sua atenção e focar, priorizar esse momento. Não só esse momento, como isso é para acontecer desde o início do culto. Mas eu gostaria da sua atenção especial para esse momento, que vamos ler a Santa Palavra e meditar naquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite. Tiago 1, a partir do 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nessa noite eu gostaria de pregar sobre o tema alegria em meio às provações. Eu não sei que tipo de provação você tem enfrentado, nem você sabe o tipo de provação que eu tenho enfrentado. Mas nós sabemos que o mundo ele está a passar por uma grande pandemia. E é uma grande provação que está sobre a terra. E em meio a essa pandemia, já havia muitas provações antes dela. Pessoas já tinham uma vida difícil, pessoas já estavam enfermas, pessoas já estavam com problemas nos casamentos, nas famílias, pessoas já estavam desempregadas, pessoas já estavam na pobreza, pessoas já estavam na aflição da vida. Então a pandemia ela chegou e só o que se fala é nela. E as aflições parece que não tem mais fim, parece que não conseguimos mais enxergar uma luz no fim do túnel. E como é, pastor, que Tiago aqui escreve para o povo de Deus e diz assim: meus irmãos, tenham motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. Fica difícil de compreender como cristão. Como é que eu vou me alegrar em meio à provação? Fica difícil de você entender como ouvinte da palavra de Deus. Deus dizer para você: se alegre, se encha de alegria, se encha de júbilo quando vocês passarem por muitas provações. E aqui nessa noite eu gostaria de discorrer sobre esse tema. Mas primeiramente, para que a gente entenda para quem estava escrita esta carta estava endereçada às 12 tribos dispersas. O povo que estava desgarrado, sem estar na sua pátria. O povo que aceitou a Cristo no momento de Atos, quando o Espírito Santo desce, muitas e muitas vidas aceitam o Senhor, mas cada um volta para a sua terra, para a sua pátria. E muitos quando retornam dizendo agora eu sirvo a Jesus, a família expulsa de casa. Os judeus da época começam a perseguir, o Império Romano começa a escantear e excluir. O trabalho começa a desaparecer para esses tipos de pessoas, porque agora eles carregavam o nome da cruz. Eles carregavam o nome de Cristo, aquele que se entregou na cruz e agora eram chamados de cristãos. E agora começava uma perseguição terrível. Pessoas tentavam os matar, pessoas tentavam assassiná-los. A família não queria mais saber. Muitos deles dormiam nas cavernas escondidos. Muitos andavam errantes pelos desertos. Muitos passavam por dificuldade financeira e de todo tipo que você imaginar. E foi justamente para esse tipo de gente que Tiago escreveu, direcionado pelo Espírito Santo, dizendo a ele: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por várias provações. Mas eu gostaria de lhe dizer, não foi só para eles, foi para nós também.
Essa carta endereçada às 12 tribos, ela é considerada a carta de Tiago, carta católica, quer dizer universal, é para todo mundo, é para você que nos ouve, é para mim. Deus está falando comigo e com você nessa noite, para que você entenda de uma vez por todas, que nós temos que ter por motivo de grande alegria o fato de passar por provações. Pastor, eu gostaria de entender. Fique atento. Porque no grego a palavra provações nos traz um sentido de qualquer tipo de provação. Esse texto está querendo dizer, olha, se alegrem, tenham motivo de muita alegria, o fato de vocês passar por todo tipo de provações. Na minha tradução diz, por várias provações. Mas aqui, irmãos, quer nos dizer todo tipo de provação. E eu gostaria de pontuar o que as provações e as aflições nos trazem de benefício para que a gente consiga se alegrar. O que as tribulações e as adversidades trazem que nos dá alegria, que nos fazem sorrir e se alegrar na presença de Deus, porque estamos passando por elas. Primeiro, as dificuldades e provações, segundo a Bíblia, elas promovem a glória de Deus. Uma batalha, uma luta, uma adversidade, uma barreira difícil, que não conseguimos enfrentar e não temos como resolver, muitas delas promovem a glória de Deus. Certo dia, os discípulos estavam com Jesus e viram um cego de nascença e questionaram a Cristo: Jesus, quem pecou para que este nascesse cego? O pai? A mãe? E Jesus dizendo para os seus discípulos em João 9, do 1 ao 13, Jesus disse: ele nasceu assim, para que o poder de Deus, a glória de Deus, se manifestasse, operasse, aparecesse. Sabe por que muitas das vezes nós enfrentamos problemas que não temos forças para vencer? Sabe por que é que as pessoas enfrentam dificuldades, doenças, tribulações e provações, e elas se encontram em momentos que elas não têm força mais para vencer, elas não têm como passar por aquele obstáculo? Muitas das vezes Deus coloca isso nas nossas vidas, para que a gente veja a glória do Senhor, para que o mundo veja a glória de Deus. Sabe por que a pandemia está no mundo? E os cientistas estão todos loucos, trabalhando 24 horas, tentando descobrir uma cura, tentando ajudar a gestar um jeito, ver uma maneira. E até esse momento já são mais de 3 meses e ainda não temos algo sólido. Sabe por que muita gente está sendo curada nos leitos de UTI, sem tomar medicamento, o médico dizendo não tem mais jeito, e no outro dia vai lá e vê que está bem? Para a glória de Deus, para que os médicos olhem, você não tem condição. E o que foi isso? Foi Deus. Talvez você está em casa e está talvez acometido de coronavírus, está com o Covid e muitas das vezes nem sabe, e é curado e é feito um milagre na sua vida e você não entende. Por quê? Porque é para a glória de Deus. É para que você entenda que Deus está no controle, que este tipo de provação ou outros que vão surgir na nossa vida promovem a glória do Senhor. As provações, elas revelam o poder e a fidelidade de Deus. As lutas que enfrentamos, as dificuldades, porque antes de eu aceitar Jesus, eu também passava por dificuldade, por provação. Parece que a vida é cheia de obstáculos, e a cada dia nós enfrentamos essas lutas. Mas o segundo ponto que eu quero lhe dizer é que elas revelam o poder e a fidelidade de Deus. Se você serve a Deus, se você é filho de Deus, se você está debaixo da promessa de Deus, então não se preocupe, porque Deus, Ele permanece fiel, ainda que você seja infiel a Ele. Lembra de Jó? Olha a fidelidade de Deus com Jó. Deus permitiu a provação na vida dele. Mas o que foi que Deus disse ao diabo? Você pode tocar em tudo que ele tem, menos na vida dele. Então vai chegar situações na nossa vida, irmãos, que nós vamos perder bens, vamos perder coisas financeiras, vamos perder nosso emprego, vamos ter algum tipo de doença, vamos passar por tribulação, por adversidade. Mas uma coisa é certa, elas só vão revelar o poder e a fidelidade de Deus conosco.
Só vão dizer para nós, Deus dizendo através delas: ei, eu permaneço fiel, eu continuo sendo fiel na tua vida. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao 10, Paulo vai dizer: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso morrer, o nosso corpo morrer de Cristo, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Eu quero lhe dizer uma coisa: nós somos atribulados, mas não destruídos. Somos aflitos, mas não desamparados. Não estamos abandonados. Você não está abandonado. Esta luta está revelando a fidelidade de Deus para você nessa noite. É Deus dizendo: meu filho, o mundo está de cabeça para o ar, de cabeça para baixo, mas eu continuo sendo fiel na tua vida, eu continuo sendo fiel na tua família, eu continuo sendo fiel à minha igreja. Se você é a igreja do Senhor, descanse seu coração, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E Ele disse: sobre esta pedra, sobre a minha vida, Jesus, edificarei ela. Nós estamos firmados em Cristo, irmãos. Nós estamos firmados em Jesus. E Ele é fiel. Ele permanece fiel. Ele continua sendo fiel em nossa história. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar para você nessa noite: que as lutas, as provações, as dificuldades revelam, elas nos ensinam a vontade de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós passamos por lutas, mas é para que a gente aprenda a vontade de Deus. É para que a gente entenda qual é a vontade de Deus em nossas vidas. Se você abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, do verso 30 ao 31, a Bíblia diz: quando vocês estiverem sofrendo e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então em dias futuros vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão, pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez aos seus antepassados. Então há momentos da nossa vida, irmãos, que estamos fora, que estamos tropeçando. Há momentos que nós não sabemos qual é a vontade de Deus, e às vezes Deus manda provações, lutas, batalhas contra a nossa vida, que é para a gente parar e começar a querer entender, buscar a Deus e entender: Senhor, por que isso está me acontecendo? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual é a sua vontade nessa tribulação? O que é que o Senhor tem para me ensinar com tudo isso? Quarto ponto: as provações, elas fazem com que eu e você busque a Deus em oração. Sabe qual é o momento que o crente mais ora? É quando ele está na luta. Sabe qual é o momento que você vai buscar a Deus e eu, mais do que todos os momentos? Quando a gente estiver na batalha, irmão, na peleja, na luta, na provação, na dificuldade, no estreito. Aí a gente não vai querer sair dos pés de Jesus. Quando a gente não tiver meios, quando a gente não tiver recursos, quando a gente não tiver solução, quando a luta for grande demais ao nossa vida ou aos nossos olhos, ela vai nos fazer buscar a Deus em oração. Lembra o que aconteceu com Jonas? No capítulo 2, do verso 1 ao 2. Jonas estava em uma situação terrível, irmão. Ele estava dentro de um ventre de um peixe. Provação. 3 dias e 3 noites. Preso. Escuro. O suco gástrico provavelmente estava em ação. Ele estava no ventre da baleia. Segundo algumas traduções dizem baleia, não sabemos, um peixe grande. Mas a Bíblia diz que em meio a essa provação fez com que Jonas buscasse a Deus em oração. E a Bíblia diz que Jonas disse no capítulo 2: dentro do ventre do peixe,
Jonas orou o Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Lembra de Jeremias, quando estava dentro de um buraco? Deus disse a Jeremias: clame a mim e eu te responderei. O problema nosso, irmãos, é que nós estamos na luta, nós estamos na dificuldade, nós estamos na peleja, na provação. As coisas estão se estreitando. E em vez da gente buscar a presença de Deus, se jogar aos pés de Jesus, a gente faz o contrário. E continua na luta, e continua na prova, e continua na dificuldade. Você que está enfrentando a pandemia, pare para pensar comigo. Quantas vezes no dia você parou para buscar a Deus em oração? Talvez você não tinha nem essa prática de orar. Talvez você não tinha nem esse dia a dia de estar com Deus em oração. Mas essa luta está fazendo você buscar a Deus mais. Talvez você não participasse nem de cultos, não parasse nem para ouvir a palavra de Deus, mas agora parece que você está parando. Parece que agora você está orando. Parece que agora você está buscando a Deus. Quinto ponto. As lutas, as provações, elas nos fazem com que eu e você volte-se para Deus para obter a ajuda dEle. Quando o médico diz assim, não tem mais jeito, a gente vai para quem, irmão? Quando o juiz diz assim, a sentença está decretada, a gente vai para quem, irmão? Quando alguém chega para a gente e diz assim, você vai morrer agora, a gente apela para quem, irmão? Quando você não consegue ver mais solução, você apela para quem? A aprovação é Deus dizendo, ei, olha para cá que eu resolvo o teu problema. A aprovação é dizendo, ei, volte-se para mim, obtenha ajuda. Então muitas das vezes a luta, a pandemia no mundo é Deus dizendo para a humanidade, ei, a ajuda está em mim, a solução está em mim, o problema que você quer que se resolva está comigo. Deus é a solução para o mundo. Você vai pegar a Bíblia e ler no livro de 2 Reis, no capítulo 19 em diante, você vai ver uma situação terrível. A Bíblia diz que um rei chamado Senaqueribe, um grande governante do maior exército da terra, estava a afrontar o povo de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele tinha um exército de mais de 1 milhão de soldados. Ele tinha cerca de 400 cavalos de guerra. Era um homem que já tinha desolado vários reinos, várias nações, destruído os seus reinos e até os deuses dos seus reinos. E agora ele chega diante de Israel, um povo pequeno, um povo que não era um povo grande em guerra. E ele escreve uma carta, um decreto, e manda entregar ao rei de Israel, que na época era Ezequias. E a Bíblia diz que quando o decreto chega na mão de Ezequias, Ezequias lê. E no decreto tem assim, ei, da mesma maneira que eu destruí todos os reinos e todos os seus deuses e todos os seus povos, eu vou destruir vocês e o seu Deus. Eles já tinham cercado o reino de Israel. Estavam prontos para destruir tudo. Já estava formado o cerco. Não tinha mais solução. E Ezequias sabia que aquela luta, aquela provação findaria em destruição. Não tinha mais como fazer. Mas a Bíblia diz que Ezequias, diante da provação, ele voltou-se para Deus para obter ajuda. E Ezequias pega o decreto do rei Senaqueribe, vai na igreja, coloca diante do altar e diz, Senhor, está aqui, ó. Senaqueribe não está afrontando só a mim. Ele está afrontando o teu nome e o teu povo. Eu te apresento esta batalha, porque tu és o Deus eterno. Para ti não há nada impossível. Todas as coisas são possíveis ao Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus pega o seu profeta, manda até Ezequias e dá uma resposta. Ezequias, ouvi tua oração. Essa batalha não é mais sua. Agora essa batalha é minha. Então muitas das vezes Deus está utilizando esta prova, esta batalha que você e eu estamos enfrentando, para que nós nos voltemos para Deus. A provação, a luta, a tribulação também nos ensinam coisas maravilhosas. Ponto 6. Elas nos convencem do pecado.
Se você está passando por algum tipo de provação, espero que não. Mas muitas das vezes a provação vem sobre sua vida, a luta está grande, as coisas estão começando a ir de mal a pior. É Deus lhe chamando ao arrependimento. Você está fazendo alguma coisa, ou eu, que não está de agrado com Deus. E vai começar a arrochar as coisas. Quando lemos a Bíblia em Lucas, capítulo 15, versos 16 e 17, nós vemos isso claramente. A Bíblia diz que o filho pródigo já tinha gastado tudo. Tinha saído da casa do pai. Estava em desobediência, estava pecando. Mas a Bíblia diz que ele passou uma provação terrível, o dinheiro acabou. Ele não tinha mais recursos. E a Bíblia diz que agora ele trabalhava cuidando de porcos. O trabalho de cuidar de porcos, irmãos, era o pior trabalho daquela época. As pessoas que trabalhavam com porcos eram vistas como pessoas imundas. Ninguém queria chegar nem perto. E a Bíblia diz que a provação na vida do filho pródigo foi tão grande que ele desejou comer a comida do porco. E naquele momento que ele deseja, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele estava fora de si, mas ele caiu em si. Parece que o filho pródigo entendeu que aquela luta, aquela batalha, era Deus dizendo: meu filho, te arrepende, volta para casa, estás pecando, sai disso aí, sai, não dá para você. Então muitas das vezes a provação, a luta que você está enfrentando é porque você está pecando contra Deus. E Deus está utilizando isso para dizer: chega para cá, eu tenho perdão, tenho restauração, tenho solução para a tua vida. Então a provação é motivo de alegria, porque ela nos traz grandes ensinamentos. Sétimo ensinamento: a luta e a provação, elas nos levam a confessar e a abandonar o nosso pecado. Elas nos fazem ver que estamos pecando, mas também a luta e a provação, ela nos leva até Deus para abandonar. É parecido com o que acontece com muita gente: bebe, bagunça, farreia, vira adúltero, bagunça com a família, bagunça com tudo. Aí depois da destruição feita, a provação maior do mundo, a mulher diz: não tem mais jeito, não quero você. Aí ele vai e para e diz: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Está na hora de eu entregar minha vida a Deus e mudar. Nunca mais eu faço aquilo. Então a provação, muitas das vezes, na sua vida e na minha, é Deus dizendo: meu filho, está na hora de se converter. Está na hora de abandonar, de confessar este pecado. Se formos ler a Bíblia no Salmo 32, do verso 1 ao 6, vamos ver Davi falando sobre isso. E Davi disse: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, Davi dizendo, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a minha culpa e o meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podem ser encontrados. Quando as muitas águas se levantarem, eles não os atingirão. E com esse sétimo ponto, eu tenho algo a dizer. Pecar, a gente é passivo de pecar. Somos pecadores e somos tendenciosos a tropeçar. Mas permanecer no pecado, não. Permanecer pecando diante de Deus, a mesma coisa, não. Isso não. Deus está falando conosco nessa noite que muitas provações que vão se levantar, ou que estão se levantando em nossas vidas, é porque nós não estamos confessando o pecado. E confessar o pecado é confessar e abandonar. Não é eu pedir perdão a Deus hoje porque estou fazendo coisa errada e próxima semana continuar fazendo. Não é eu pedir perdão a Deus agora e amanhã ou daqui a um mês voltar a fazer a mesma coisa. Ou então pedir perdão a Deus já pensando, mas daqui a um mês eu volto a fazer de novo.
Deus está nos convidando através da pandemia, está convocando o mundo através da pandemia e destas provações a se arrependerem dos seus pecados, a se voltarem diante de Deus, para que Ele os perdoe. Um grande homem de Deus dos séculos passados, chamado Germânico, ele diz: não se pode impedir que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre ela. Você não pode impedir para que você nunca venha pecar. Não. Mas você pode impedir essa vida de pecado, entregando sua vida a Jesus e pedindo perdão a Ele, e abandonando. Então não tenho como impedir os pássaros voarem sobre minha cabeça. Eu não tenho como agora deixar de pecar, porque eu sou pecador. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas eu posso impedir, através do sangue de Jesus, que este pecado continue me escravizando, continue me manipulando, continue acabando e me destruindo. E a aprovação muitas das vezes vem, Deus dizendo: ei, larga esse pecado. Porque tem muita gente, irmãos, que tem um pecado de estimação, um pecadinho escondido, que ninguém sabe, mas Deus está vendo. E as coisas vão arrochar, as coisas vão apertar, muitas das vezes porque é Deus dizendo: homem, abandona este pecado. Porque Deus tem plano nas nossas vidas, irmãos. Deus tem plano na sua vida, e Ele quer mudar a tua história. 8º ponto, estamos encerrando. A aprovação, ela nos ensina obediência. Quando nós passamos por lutas e provações, ela nos ensina a obedecer a Deus. É uma prova que Deus coloca diante da gente, para que a gente obedeça, para que a gente passe por ela e seja aprovado. Se você pegar Gênesis 22 e for ler a partir do verso 1, você vai se deparar com Abraão. E a Bíblia diz que Deus chega para Abraão: Abraão, eu quero seu filho, o seu único filho, a quem você ama. Eu quero que você sacrifique ele para mim. Provação. E pense numa provação, irmão. Deus chegar para mim e dizer: Thales, eu quero Natanael, sacrifique ele para mim. Eu quero que você obedeça. Então muitas das vezes Deus, Ele vai chegar para a gente em alguma coisa, uma luta, uma batalha, não sei, e vai falar conosco para que a gente obedeça. E a gente tem que entender e tem que obedecer. E Abraão obedeceu. E no final da prova de Abraão, pastor, Deus proveu para si um cordeiro, por causa da obediência de Abraão. Eu era jovem na igreja, 18 anos para 19. Eu trabalhava em uma pizzaria. E certa noite eu fui colocar no lixo, num terreno baldio, as cabeças dos camarões. Eu e um amigo meu de trabalho, Júlio César. Hoje ele é evangélico. E nós fomos na minha moto. Na época era uma Pop e não tinha placa. Não tinha colocado a placa ainda, eu tinha ganhado ela. E quando chegamos nesse terreno baldio, um caminho bem estreito, que a gente desce da moto, que vai jogar o camarão por cima da cerca, 3 jovens anunciam um assalto, de longe. Já vem gritando e correndo para cima da gente. Antes deles chegarem, eu gritei: o que vocês querem? Pode levar tudo. Porque eu não queria que ele levasse nem a minha vida, nem a do meu amigo. Ele podia levar a moto, celular, podia levar dinheiro. Aí eles disseram: eu quero celular e dinheiro. Aí foi onde eu me aperriei, que eu disse: eu nem tenho celular e nem tenho dinheiro. A moto estava contando, eu disse: leva a moto. E aqueles jovens ficaram irados. Tinha um com uma 12, era uma 12 mesmo. Um com a pistola e outro com a faca. Um sem máscara e 2 mascarados. E eu conhecia o que estava sem máscara. E, irmãos, naquele momento ele apontou a 12 assim, mesmo na minha testa. Aí, para piorar a situação, ele fez assim na 12. Aí eu pensei: eu vou morrer. Ele começou logo a chamar palavrão, ficou chateado porque não tinha nada. Quando ele engatilhou a 12, eu senti aquele desejo de dizer assim: Jesus te ama. E eu fiquei naquele negócio. Diante da prova,
para obedecer ao Espírito Santo. E eu fiquei. Ah, irmão, quando ele engatilhou, que eu senti mesmo a vontade de dizer, eu apontei o dedo assim para ele assim, ó. Ele com a 12 apontada, apontei o dedo. Jesus lhe ama, você vai me matar, mas Jesus lhe ama. E na mesma hora aquele menino abaixou a arma. Então muitas das vezes nós passamos por situações que é necessário em meio à provação a gente obedecer. Pastor Augusto me conta que um dia ele vinha no carro com sua esposa e o filho, em uma estrada escura, mal sinalizada, e um caminhão vinha na sua direção. E vinha para bater de frente, porque vinha outro carro e não tinha como ultrapassar. E naquele momento ele na direção ia bater de frente com o caminhão. Ele disse que o Espírito Santo disse assim: meu filho, continue firme, onde você não enrole para nenhum canto. Ele fechou o olho, irmão, e segurou a direção. Ele não sabe como foi. O caminhão tombou e ele passou. Como foi? Não sabe. Mas ele obedeceu à voz de Deus. Então vai chegar um momento na nossa vida de provação que ela vai nos ensinar a obediência. A provação chegou para Abraão. E o que Abraão tinha que fazer? Obedecer. Então obedeça. Estamos concluindo. As provações, elas nos trazem experiência. Quanto mais luta nós passarmos, mais experientes ficamos. Quanto mais batalhas enfrentarmos, mais experientes ficamos. O veterano que já experimentou muitas guerras, alguém que já lutou muito nas guerras, que vestiu muitas vezes a sua armadura, que aprendeu a enfrentar todo tipo de dificuldade e perigo, é mais digno de confiança do que qualquer recruta, do que qualquer alguém novo que chega, por mais grande e forte que ele seja. Porque aquele tem mais experiência, ele enfrentou mais coisas, ele passou por mais batalhas, ele viveu coisas que aquele não viveu, ele tem mais experiência na batalha. Então, na vida do crente, no soldado de Cristo, é do mesmo jeito. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, do verso 3 ao 4, a Bíblia diz: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa de envolver-se pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que eu alistou. Resumindo, Deus está dizendo para nós: suporte os sofrimentos, as batalhas, as lutas, as avalanches, dificuldades, gigantes, tempestades, pandemia, o que quer que venha, mas suporte como bom soldado de Cristo. Não se envolva nos negócios destas vidas, mas deseje agradar aquele que o alistou. Irmão, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. O marinheiro, ele é feito no mar agitado, nas tempestades, no meio do nada. Aí ele se torna um bom marinheiro experiente. A vida é assim conosco. Quanto mais batalha o crente enfrenta, mais experiente ele fica. Eu vou dizer uma coisa que geralmente eu dizia quando eu trabalhava na pizzaria: crente é igual massa de pizza. Quanto mais você bate, mais ele cresce. Quanto mais você imprensar o crente com Jesus, mais ele cresce, mais ele desenvolve, mais ele melhora na presença de Deus. E é assim que nós vivemos a caminhada cristã. Conclusão: o evangelho é batalha constante, luta, provação, aflição, trabalho duro e tantas outras coisas. Então, se você quer seguir o evangelho, é assim. Esse evangelho que é pregado por aí, que você vem e Deus lhe dá uma chave de carro, lhe dá uma chave de uma casa, que você vai ser rico, que você vai ter tudo bom de melhor, isso não é o evangelho de Jesus, não. O evangelho de Jesus é evangelho de cruz, é luta, é batalha, é dia a dia. Esse é o evangelho. E esse é o evangelho que Jesus te convida. E o mesmo evangelho que Pedro, na primeira epístola, no capítulo 1, verso 6 ao 7, diz: nisso vocês exultam, ainda que agora por pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, irmãos, é por pouco tempo. Essa leve e momentânea tribulação que enfrentamos é por pouco tempo. É como o salmista disse no Salmo 30, verso 5: o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Passa, irmão, passa.
A tempestade vem, mas passa. A Bíblia nos compara como a palmeira. A palmeira era uma árvore que as suas raízes ficam muito profundas na terra. E elas se agarram em rochas. E ela tem uma flexibilidade muito grande. Muitas das vezes o vento que atinge ela é de mais de 100 km por hora. E a palmeira, quando o vento vem, ela enverga até o ponto de tocar no chão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando o vento passa, ela volta e permanece de pé. Porque ela está enraizada na rocha que é Cristo Jesus. E nós temos que estar assim, irmãos. Enraizados em Jesus. Finalizo. E espero que você lembre até o resto da sua vida. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação ou provação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Vou repetir. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados ou provados além do que vocês podem suportar. Mas quando vocês forem tentados ou provados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar a provação. Resumindo, se alegre quando a provação chegar na sua vida, porque Deus vai provar você que Ele é glorioso, Deus vai provar você que é misericordioso, Deus vai provar você que Ele está no controle da sua vida e comandando todas as coisas. E vão ser muitas lutas, irmãos. Vão ser muitas batalhas. Nós vamos enfrentar muita coisa. Mas no final disso tudo, é só Deus mostrando pra gente o quanto Ele é fiel. E talvez você diga, pastor, mas a luta, e se a luta me levar? A luta não vai lhe levar. A luta, a provação, a aflição, ela só vai lhe entregar nas mãos de Deus. Todo o martírio que Jesus enfrentou, toda a batalha que Ele passou, toda a provação que Ele esteve presente, no final dela, a provação não matou Jesus. A luta não foi o que matou Jesus. A Bíblia diz que Jesus na cruz, Ele disse o quê? A ti entrego o meu espírito. Foi Jesus que entregou-se a Deus. Por mais que você enfrente batalhas, tribulações, provações, pandemia, o que é que seja, ainda que a gente vá embora daqui, irmãos, porque não somos daqui, somos forasteiros, é só Deus nos recebendo para a sua glória. E digo mais, lá é muito melhor do que aqui. Lá é muito melhor. O problema é que a gente se apega demais aqui. Eu não sei em qual desses pontos Deus falou com você, mas uma coisa é certa: diante do que você está vivendo, do que eu estou vivendo, alguma coisa aqui ficou em nosso coração. Eu louvo a Deus por você que tem participado conosco até o fim deste culto. Tem ouvido pela rádio, tem ouvido a palavra de Deus esses dias. Eu encontrei com um rapaz hoje, ele disse, pastor, eu nem sabia. Toda noite nos cultos que o senhor está pregando lá na igreja, a gente está ouvindo aqui em casa pela rádio, está ouvindo eu, papai e minha mãe. Eu olhei assim para ele e rapaz, nunca imaginei na minha vida. Então muita gente tem ouvido. E tudo isso que eu quero lhe dizer, para finalizar, a provação, essa batalha que você está enfrentando, é Deus lhe chamando. Se entrega a Jesus enquanto é tempo. Entrega a sua vida a Cristo. Se você está afastado, corra para os pés de Jesus enquanto é tempo. Deus está te convidando. Deus está te chamando nessa noite. E se você tem um desejo de entregar a sua vida a Jesus, se você está com esse desejo nessa noite, de entregar a sua vida a Deus, entregue. Mande uma mensagem. Ligue. A gente vai orar por você. Uma coisa é certa, Deus, Ele continuará insistindo, te chamando, porque Deus não desiste. O desejo de Deus é salvar todos. Todos. Até eu, pastor, até você. Deus quer te salvar. E Ele te convida nessa noite. Se você quer entregar sua vida a Jesus, aceitar a Jesus, coloca aí um comentário, eu quero. A partir de hoje eu sou de Jesus. Vamos orar por você. Se você está ouvindo pela rádio, ligue. Mande uma mensagem, procure um irmão da igreja. Entregue sua vida a Jesus enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando.
E a maior tribulação, a maior provação de toda a terra vai começar. E na Bíblia se chama a grande tribulação. E essa não queira estar. Nessa você queira estar com Deus. Porque nessa vai ser pouquíssimas pessoas que vão suportar. E ainda que suportem, muitos não acharão mais a salvação. Oremos ao Senhor. Fiquemos de pé. Vamos agradecer a Deus por mais um culto. Quinta-feira nós vamos continuar ensinando o povo de Deus sobre julgar o próximo. Nós vimos, quinta-feira, não concluímos, sobre o julgamento errado. Aquele julgamento hipócrita, né? Eu quero que o outro faça aquilo que nem eu faço. E muitas das vezes nós julgamos dessa forma. Então nós aprendemos um pouco sobre esse tipo de julgamento. Quinta-feira que vem vamos continuar aprendendo. E também vamos falar do julgamento que podemos fazer. Tem pessoas que utilizam esse termo. Não, ninguém pode me julgar. Calma, peraí. Não é bem por aí não, né? Não é com esses argumentos todos não. Então nós vamos aprender o que é julgar segundo a reta justiça de Deus. E o que é julgar segundo aquilo que Deus proíbe. Não pode. E a gente possa aprender quinta-feira, se Deus permitir, em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos orar, encerrando o culto. E eu estarei orando, o término desse culto, fazendo uma oração especial pela nossa irmã Alice. E por alguns irmãos da igreja. Então você possa orar conosco. E que Deus ele opere maravilhas na vida da Alice, na vida daqueles que estão ouvindo e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus Santo querido, nós te louvamos, Senhor, mais uma noite em tua presença. Te agradecemos por este culto, Senhor, por essa noite tão especial em nossas vidas, Senhor. Que a cada dia nós venhamos aprender, meu Pai, o quanto as provações nos ensinam e como devemos se alegrar, Senhor. Porque cada uma das provações tendem a nos mostrar algo que o Senhor quer conosco. Te exaltamos por tudo, Jesus, nessa noite. Aqui, Senhor, te apresentamos alguns pedidos de oração. Pedidos especiais, Senhor. Que nos pediram, Senhor. E eu gostaria de apresentar cada um deles, Senhor. Eu quero apresentar aqui, Senhor, a irmã Alice, que está em Natal, em sua casa, com sua família. Deus bendito, em nome de Jesus. Espírito Santo, tu que estás aqui, mas que também estás lá, tu que estás em todos os cantos dessa terra, tu que és onipresente, a terra está cheia da tua glória, Deus. Te pedimos nessa noite, Jesus, que aonde a Alice estiver, seja no quarto, na sala, na cozinha, deitada, em pé, sentada, não sei, mas tu sabes, tu a conheces, tu estás vendo ela agora nesse momento. Te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que se houver, Senhor, qualquer tristeza, qualquer tipo de situação difícil em sua vida, qualquer tipo de opressão maligna, eu não sei, Senhor, seta, eu não sei, mas te pedimos em nome de Jesus, que aonde ela estiver, essa casa seja tomada pela tua presença, que tudo seja desfeito agora em nome de Jesus, e a tua glória, o teu poder seja revelado sobre a terra. Te apresentamos a vida da pastora Ecleide, Senhor, que está cometida de coronavírus. Chega com tua providência, Senhor, na vida da tua filha, em nome de Jesus. Chega curando os enfermos nessa noite, Deus. Toma em tuas mãos as vidas que ouviram a palavra, que ouviram, Senhor, a tua palavra nessa noite. Vem operando em seus corações, Espírito Santo. Vem salvando, Senhor, cada vida. Vem trazendo de volta aquelas que estão afastadas dos teus caminhos, em nome de Jesus. Toma em tuas mãos a tua igreja, Senhor, a tua obra, as nossas vidas, Senhor. Toma em tuas mãos a situação financeira da igreja, Senhor. Que nesse período de pandemia não tem ficado de maneira satisfatória, Senhor, mas tu estás no controle de tudo. Tu és o dono da prata e do ouro, Senhor. Não dependemos dos homens, dependemos somente de ti. Te pedimos, Senhor, vem suprindo as necessidades. Vem suprindo, Senhor, cada falta em meio à tua igreja. Toma em tuas mãos cada departamento, Senhor, desta igreja. Cada líder, cada obreiro, cada membro do ministério, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, Espírito Santo, visita estas vidas agora. Em nome de Jesus. Revela-se, Senhor, a eles. E mostra, Senhor, a tua glória. Mostra, Senhor, que um dia cada um de nós prestaremos contas, Senhor. E que temos que fazer o melhor para ti. Não estamos fazendo para homens, Senhor. Estamos fazendo para ti.
Toma em tuas mãos cada vida. Toma em tuas mãos as famílias. Toma em tuas mãos o governo, os médicos, Senhor. Toma em tuas mãos nossa história. Nós te agradecemos nessa noite por tudo, Jesus. Nos leva para casa em segurança. Continua, Senhor, nos protegendo. Continua nos dando força, vigor. Continua, Senhor, falando conosco pelas madrugadas. Continua nos mostrando, Senhor, os teus decretos. Que a cada dia venhamos, Senhor, estar mais empenhados em tua obra. Que a cada dia venhamos estar mais na brecha, Senhor, debaixo das tuas asas, porque estamos seguros. Te louvamos por tudo nessa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda vossas mãos. Que o amor do nosso Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para todos sempre, que todos possam dizer amém. Que Deus os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Que eu agradeço a você, querido ouvinte, que participou e esteve adorando a Jesus conosco até esse momento. Deus chegue com muita providência em sua casa, em nome de Jesus.